E aproveitando a nossa série onde os personagens desses filmes são mentirosos, o novo filme que eu trago hoje é O Candidato Honesto, de 2014, um filme brasileiro, com Leandro Hassum. Será se esse filme é uma cópia descarada do clássico O Mentiroso, de 1997, com Jim Carrey? Isso e outras coisas a gente vai descobrir agora, além de curiosidades e lições sobre o filme. E no final, como de costume, eu falo a minha opinião, o que eu achei desse filme. Então vamos começar. João Ernesto de Albuquerque é um político corrupto e descarado que está em plena campanha para a presidência do Brasil. Mas tudo muda quando, misteriosamente, ele perde a capacidade de mentir. A partir daí, a vida política e pessoal dele vira de cabeça para baixo. O filme mistura comédia pastelão com uma crítica direta ao sistema político brasileiro. A direção de Roberto Santucci transforma situações absurdas em reflexões engraçadas sobre corrupção, ética e o poder da verdade. Leandro Hassum brilha no papel principal com seu estilo exagerado e carismático. A transformação do personagem lembra muito o arco de Jim Carrey em O Mentiroso, mas adaptado ao contexto brasileiro. E agora vamos aos possíveis pontos fortes e fracos do filme segundo a crítica. Começando pelos pontos fortes. Time cômico afiado. Texto atual e ousado, ainda mais relevante em tempos de desconfiança política. Crítica social disfarçada de piada. Atuação energética de Hassum. E com relação a todos esses pontos eu concordo plenamente. E agora vamos para os supostos pontos fracos do filme. O humor exagerado pode não agradar quem prefere comédias mais sutis, eu concordo com isso em parte. Algumas situações são caricatas demais para quem busca realismo, também concordo com isso. O final é previsível, mas coerente com a proposta leve do filme. Com todos esses pontos fracos eu sou obrigado a concordar. E agora vamos às curiosidades do filme. Inspiração direta em O Mentiroso, do Jim Carrey. Eu sabia. A ideia de um personagem que não consegue mais mentir veio do clássico filme americano Liar, Liar, de 1997, que aqui no Brasil ficou conhecido como O Mentiroso, estrelado por Jim Carrey. A grande sacada foi adaptar esse conceito ao contexto político brasileiro. Olha, realmente você vê muita semelhança com o filme O Mentiroso. A premissa é a mesma, só que a temática é bem interessante. Enquanto no Mentiroso era um advogado, que advogado também mente pra caramba, aqui é um político que precisa mentir mais ainda. Então, essa temática foi curiosa. A ideia não é inovadora, mas a mudança do tema, sim, é uma ideia bacana. O meio político, sobre um político que não pode mentir. Outra curiosidade é as gravações em Brasília. Algumas cenas foram gravadas em Brasília, capital do país, para dar mais veracidade ao ambiente político, embora a maioria das cenas tenham sido feitas em locações no Rio de Janeiro. Personagem sob medida para Leandro Hassum. O roteiro foi escrito com Leandro Hassum em mente. Ele já era conhecido por seu humor físico e time cômico, o que casou perfeitamente com o estilo do personagem. Sucesso de bilheteria. O filme levou mais de 2,3 milhões de pessoas ao cinema e vale falar que ele teve um orçamento de 6 milhões de reais e faturou 33 milhões de reais, tornando-se um dos maiores sucessos nacionais daquele ano. E do ano que estamos falando é 2014, que foi o ano que o filme foi lançado. Roteiro com críticas reais. Muitas das falas dos personagens são inspiradas em frases polêmicas ditas por políticos reais, o que tornou o filme ainda mais impactante e divertido para o público. Então sim, você fica bem interessado em assistir um filme com essa temática dos políticos brasileiros, que por si só são uma palhaçada. Franquia criada por pressão do público. Devido ao sucesso estrondoso e à identificação popular, o filme ganhou uma sequência em 2018, O Candidato Honesto 2, O Impeachment, que no próximo vídeo vamos falar sobre esse filme. Leandro Hassum emagreceu após o filme. Logo depois das filmagens, Leandro Hassum passou por uma cirurgia bariátrica, o que deixou com uma aparência bem diferente nas continuações e outros filmes seguintes que ele fez. Campanha política fictícia, mas muito familiar.
A equipe de figurino e arte se baseou em campanhas eleitorais reais para montar os materiais de campanha do personagem. Faixas, jingles, palanques e até acessórios lembram bastante figuras reais da política brasileira. E agora vamos às lições que o filme passa. A verdade dói, mas liberta. Quando o político João Ernesto é amaldiçoado e só diz a verdade, sua vida vira um caos. Mas aos poucos ele começa a descobrir que viver com a honestidade pode trazer paz, autenticidade e até respeito verdadeiro, algo que a mentira nunca consegue dar. A mentira tem pernas curtas e prazo de validade. O filme escancara como políticos e pessoas em geral constroem uma vida inteira baseada em mentiras, só que basta uma vir à tona para que tudo desmonore. A comédia mostra de forma exagerada o que acontece quando a máscara cai. O sistema político é reflexo da sociedade. Por mais que João Ernesto seja corrupto, ele também é um produto do meio. O filme sugere que, enquanto a sociedade continuar tolerando pequenas corrupções do dia a dia, os políticos desonestos continuarão sendo eleitos. Cara, isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Olha, o político, para mim, na minha opinião, ele pode se enfiar em algumas polêmicas, dizer algumas falas que soam um pouco absurdas, mas se o cara rouba, para mim acabou, entendeu? Para mim eu já perdi a esperança. Se ele está envolvido com corrupção, para mim não passa de um outro político corrupto qualquer. Mas a sociedade realmente tolera pra caramba. Nós temos um país riquíssimo que não vai para frente por causa da corrupção. E eu já moro aqui há mais de quase... Eu não vou falar, senão eu revelo a minha idade, mas tem décadas, tá bom? E eu posso adiantar uma coisa pra você. Muita coisa piorou no Brasil. Muita coisa. Mas é culpa da nossa cultura que tolera corruptos. O brasileiro é uma raça que adora exploração. Adora explorar os outros. Isso é cultura já do Brasil. A outra lição é que as pessoas estão cansadas de hipocrisia. Ao começar a dizer a verdade sem filtro, João conquista parte do público. Isso revela um desejo coletivo por autenticidade, mesmo que crua, mesmo que incomoda. As pessoas querem alguém que fale o que pensa e não apenas o que querem ouvir. Isso é bem verdade. Eu acho que o líder, ele tem que ser agressivo mesmo, ele tem que ser firme nas suas atitudes e palavras, porque ninguém vai agradar todo mundo. Não existe isso. Transformação é possível, mas com esforço. Apesar de ser uma comédia, o arco do personagem mostra que ninguém está condenado a ser desonesto para sempre. É possível mudar, reconhecer os erros e tentar fazer diferente, mesmo que isso leve tempo e seja desconfortável. E agora chegou o momento de falar a minha opinião, que foi que eu achei deste filme. Olha, algumas coisas eu já adiantei. Eu fiquei muito interessado em assistir esse filme por causa do trailer. É claro que eu vi a semelhança com o clássico filme do Jim Carrey, O Mentiroso, de 1997, só que com a temática política, isso foi genial. É a mesma situação do Jim Carrey, só que em uma situação maior, que é o cenário político brasileiro, onde só tem escória da sociedade, mentiroso, ladrão. Os piores ladrões são esses que usam o terno. E o filme veio na hora certa, onde já tinha bastante escândalos políticos, e ele só pega todas aquelas temáticas da época e utilizam isso, trabalham em cima disso, e é genial. E faz você refletir também, como seria se um político brasileiro, de repente, só falasse a verdade? Quais seriam os impactos para a sociedade? E do jeito que o brasileiro adora político corrupto, eu acho que eles iam amar um corrupto que fala a verdade. Eu acho que seria um marketing diferente. Mas olha, nenhum nem outro. Corrupto é corrupto, tá bom? Ai, minha nossa, como eu odeio político. Ai, saudade do tempo que tinha programas como o Cacete e Planeta avacalhando com os políticos, só zoando os políticos, porque é tudo desgraçado mesmo. Eu vou falar aqui a verdade. Cara, é um ambiente... A política é um ambiente podre. Não tem como você não se envolver na política se você não for um canalha. E a maior prova que eles são uns canalhas é que inventaram uma lei de que é proibido fazer piada ou criticar um político que seja, alguma coisa assim, sabe?
Para que isso? Para que a população fique calada. Mesmo que a população esteja vendo algo errado, ela não possa dizer nada. Isso mantém esses miseráveis no poder e ainda permite que eles roubem mais ainda sem serem criticados. Mas enfim, voltando pro filme, eu acho que o Leandro Hassum faz uma ótima interpretação. Esse ator vem do teatro, então é interessante ver também que ele conseguiu se adaptar bem ao cinema. Algumas críticas que eu tenho a falar é que, em alguns momentos, o filme ele segue um tom de humor meio infantil, mas ele também intercala para um humor um pouco mais adulto. Fica essa mistura um pouco estranha. E é interessante também que eu estava esperando ver algumas piadas brasileiras sobre acontecimentos políticos que estavam acontecendo naquele momento. E realmente o filme entrega algum desses acontecimentos, desses escândalos políticos que já aconteceram. É legal isso porque você consegue se identificar bastante com o filme. Tem, é claro, aquela partezinha romântica para trazer um pouco mais de leveza para o filme, e isso acaba deixando um pouco o filme previsível, mas eu não acho isso ruim não, tá? O filme tem uma premissa boa, um desenvolvimento legal e é até fechadinho. É um filme interessante que diverte, você fica curioso para assistir, justamente para ver como seria o impacto de um político honesto. E é claro, você não tem como não comparar com O Mentiroso de 1997 do Jim Carrey. Eu só acho que esse filme, apesar de ter uma temática maior, que envolve o ambiente político brasileiro, ele não se compara ao filme de 1997 do Jim Carrey. Ele é a sombra do filme O Mentiroso, do Jim Carrey. Se você for comparar os dois, apesar do filme O Mentiroso, de 1997, ser uma temática mais simples, o Jim Carrey arregaça na atuação. Ele é um monstro na atuação. O Jim Carrey entrega uma performance absurda. O Leandro Hassum, nesse filme, até tenta, mas não tem comparação com o Jim Carrey. Gosto do Leandro Hassum, principalmente nessa fase que ele era gordinho. Ele tinha um aspecto simpático e isso deixava ele naturalmente engraçado. É um humorista que eu acompanho há um tempo e eu virei fã dele. Mas eu só tô sendo honesto no julgamento aqui. Mas é isso, essa é a minha opinião sobre O Candidato Honesto, de 2014. É um filme gostosinho. Lembra algumas produções hollywoodianas, parece até que ele segue o mesmo roteiro que algumas produções de filmes americanos, mas ressalto que o aspecto forte desse filme é trazer a temática do mentiroso para o ambiente político brasileiro. E é isso, se gostou, deixa seu like e também não deixe de comentar aqui embaixo se você gostou desse filme e se acha que ele retratou bem os políticos bandidos que temos. Comente aqui embaixo, eu gostaria de saber. E só uma coisa, neste exato momento eu estou assistindo O Candidato Honesto 2, O Impeachment. Eu deixei esse filme passar na época, esse filme é de 2018, mas eu estou assistindo e no próximo vídeo eu vou falar sobre ele. Sessão encerrada. Vou ficando por aqui e se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!